Glória a Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, chegou a hora da palavra. E hoje à tarde, quem vai entregar essa palavra, quem vai ser o garçom, é nosso evangelista, irmão Henrique. Eu convido meu irmão aqui a chegar à frente, por favor. E convido também meu irmão Everton aqui a fazer essa oração. Graças e paz, meu irmão. Amém. Senhor Deus de Israel, nosso Pai, nosso Senhor, ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, seja dado a Ti, Senhor. Pai, eis aqui o Teu servo, Senhor, que o Senhor trouxe. Pai, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, com poder, com graça. Pai, traz cura, Senhor, sobre a Tua igreja. Que os lábios do Teu servo, Senhor, venham a ser a Tua boca, Senhor, nesta tarde, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, possa estar, Senhor, preparado, Senhor, pronto, Senhor, para ouvir, Senhor. Para que a Tua palavra cresça, Senhor, e não volte, Senhor. Assim como diz na Tua palavra, Senhor, não volte vazia, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz um renovo, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Visita aquele, Senhor, que está Te ouvindo também, Senhor, pela live, Senhor. Pai, que o Senhor possa tocá-lo, Senhor, que o Senhor possa restaurá-lo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traz algo novo, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto, que com seu sangue comprou para Deus homens de toda raça, língua, tribos e nações. E para o nosso Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Desculpe, livro de Êxodo. Capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E disse Deus, ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim sereis lembrado de geração em geração. Amém? Senhor, eis aí a tua palavra. Usa como espada afiada de dois gumes. Circuncida nosso coração. Tira as arestas. Nos molda a imagem do seu Filho Jesus, com ela, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Estava eu preocupado, lutando contra a minha carne, para poder estudar, para ministrar a palavra, porque eu poderia ter aproveitado um texto anterior, um esboço anterior para vir ministrar, mas eu não tinha paz para fazer isso. E hoje pela manhã eu busquei ficar quieto até Deus falar comigo. E quando Deus falou comigo, Ele me falou com essa expressão: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eu me apoderei dessa mensagem e nós vamos entender por que Deus, que é o grande Eu Sou, soberano, Ele em si mesmo se basta, se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que esses homens fizeram na terra para serem usados como como um exemplo da ação, do viver de Deus com um ser humano? Vamos
entender primeiro que Abraão se chamava antes de Abraão, Abrão. E Abraão quer dizer pai de uma grande nação. No livro de Gênesis 17 está escrito assim, versículo 9: E disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo o macho será circuncidado. Deus apareceu para Abraão em sua tenda e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É difícil mergulhar nessa condição social estável que ele estava, né? Ele era uma pessoa que fazia imagens de escultura, que trabalhava metais, consequentemente deveria ser rico, porque era uma profissão rentável na época, deveria ter posse, deveria ter um nome, deveria ter um negócio, um empreendedor consolidado naquela região. E a primeira ordem que Deus dá para ele é: larga tudo e vai para um lugar que eu nem vou lhe dizer agora. Primeiro sai daí, depois é que eu vou lhe dizer. Interessante que Deus é exato em todo o seu falar. E a gente é que contorce o que Deus fala, distorce. Ele disse: larga a tua parentela, mas Abraão achou que poderia levar o seu sobrinho Ló. E Abraão, ele peregrinou no deserto, sem saber onde era a terra, até se afastar de Ló. Deus só mostrou a terra prometida para Abraão depois que ele se separou de Ló. A gente acha que Deus não observa as vírgulas e as palavras que ele diz. Deus não se esquece de nada do que ele fala. E o que ele espera é que a gente ouça atentamente e obedeça. Na pregação de Abraão, ele batalha, guerreia, faz prosperar os lugares onde ele chega, se crescem o número de empregados, o número de ovelhas do rebanho, bois do rebanho, e cada vez mais Abraão fica rico e melhor do que o que ele estava antes. E Abraão estava com quase 100 anos e não tinha um filho. E ele tinha a promessa. A esposa, vendo isso, procura uma empregada e faz com que essa empregada tenha relações com Abraão. E dessa relação, fora do casamento, nasce Ismael. E quando Ismael nasce, a esposa de Abraão se sente ciúme, porque Abraão dá mais atenção à mulher com filho, e expulsa Agar do arraial de Abraão. E Ismael vai junto com Agar. Mas a Bíblia diz que Deus visita Abraão e diz para Abraão que mesmo velho de idade, ele vai ter um filho na sua velhice. E nem Abraão, rindo, fez com que Deus deixasse de entregar a bênção para eles, para aquele casal. E na velhice, Abraão teve um filho que veio, como Deus diz, das suas entranhas. E esse filho, muito amado, muito querido, a Bíblia diz que no versículo 22, no capítulo 22, Deus pede a Abraão que Abraão vá até o monte e sacrifique essa criança. Amados irmãos, esperar quase 100 anos para ter um filho, debaixo de uma promessa. O filho nasce, sadio, cresce, chega à sua adolescência. E o Deus Todo-Poderoso, que operou milagres na sua vida e que se fez presente, forte, que garantiu as suas vitórias em todas as batalhas, te pede esse filho em sacrifício.
a maioria de nós não sacrificaria nada que fosse muito, a que nós tivéssemos muito apego por causa de Jesus. Eu digo isso porque isso é uma das minhas falhas pessoais. Eu clamo ao Senhor para amar a Ele com o coração ardendo, com os olhos ardendo, com os ouvidos ardendo, com toda a minha mente e minha alma ardendo, para que nada possa ficar entre mim e Deus, entre a minha vontade e a vontade de Deus. Imagine se Deus me pede: Stephanie, antes que o Senhor me peça, pode levar, Jesus, mas para uma missão, né, para uma outra família. Eu creio que o Senhor não precisa mais de sacrifícios depois que Jesus morreu na cruz por nós. E nós precisamos entender essas coisas. Naquele tempo, né, era comum se entregar os filhos a sacrifício, porque os povos mundanos tinham esse costume. Deus não se agrada do sacrifício humano, mas Deus queria colocar a fé e a disposição de Abraão em obedecê-lo à prova. Será que Deus, se nos colocar à prova, tem alguma coisa em nós que nos faça perceber as falhas que nós temos pessoais? Porque eu vejo muito crente que vem para a igreja buscando diversas coisas, mas sem nada para dar para Deus. E muitos de nós, quando entrega aqui o dízimo e a oferta, acham que está dando alguma coisa para Deus. A bênção só chegou da nossa mão, porque Deus deixou. Capacidade, as forças para agir, a mente, a habilidade técnica, o conhecimento, o empreendedorismo, tudo foi Deus que deu. Todo o pensamento vem de Deus, e nós somos afortunados que fomos escolhidos, mesmo sem prestar, para servir a Ele. E a gente ainda entrega o dízimo aqui, orgulhoso, vaidoso, ou a oferta, se sentindo, achando que Deus vai te devolver algo, porque você fez a sua obrigação como adorador. Irmãos, não deixe o espírito do engano enganar vocês. É por isso que muitas religiões, né, igrejas onde se prega a prosperidade crescem, e as que se prega a palavra estão pequenas, porque nós não chegamos ao entendimento que o melhor que Deus tem para dar, Ele já nos deu, que foi Jesus Cristo. Irmãos, isso é impressionante. A Bíblia diz que toda sorte de bênçãos espirituais já estão reservadas para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não precisamos de mais nada. Como filhos de Deus, as coisas vão acontecer nas nossas vidas naturalmente. Mas voltando para o tema, existe da parte de Deus uma história para ser escrita na vida de Isaac. E para isso, de Abraão. Para isso, Abraão precisa obedecer a Deus e ser um testemunho de vida memorável. Que essa é a questão. Gênesis 22. Então falou Isaque a Abraão, versículo 7, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos,
e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas nos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quantos de nós associou essa palavra voz a Jesus Cristo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como o Filho unigênito do Pai. Quantos de nós entendem que Jesus Cristo é a voz de Deus? A Bíblia diz que Ele é o Verbo encarnado. No texto que eu acabei de recitar, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, e nós estamos vendo que Abraão recebeu notoriedade ao ponto do nome dele ser falado por Deus como um referencial, pelo motivo de que Abraão obedeceu à voz de Deus. E nasceu Isaac, o filho da promessa, nasceu do milagre de uma mulher estéril, sem os costumes, das mulheres, e o homem sem a virilidade do homem, com a idade se passando, nasceu Isaac, o filho da promessa. E que homem era Isaac? Na sua adolescência, levando-se para o extermínio, ele se colocou como uma ovelha muda, quieta, deixou-se amarrar, deixou-se ser imolado. Aonde estava a fé de Isaac? Na fé que o pai era um homem de Deus, e de que se era para ser feito aquilo, que fosse feito. Nós estamos criando filhos obedientes a Deus, como Isaac era. Os nossos filhos têm o espírito de Isaac. Irmãos, eu vejo crianças pequenas. Semana passada fiquei horrorizado com uma criança falando para o pai: eu te odeio. Ontem eu estava no shopping passeando e eu vi uma criança fazendo um escândalo nos braços do pai, depois foi para o braço da mãe, e todos olhando para o escândalo que aquela menina fazia, e eu ficava observando assim: meu Deus, aonde nós estamos? Como nós estamos criando nossos filhos? Que exemplo de Isaac. Jacó é um nome que foi trocado por Israel. Abrão era o nome de batismo de Abrão, mas foi trocado por Abraão. Isaac manteve o mesmo nome do início da história até o final: filho da velhice, filho da promessa. Não mudou o seu nome, porque desde pequeno ele foi criado por Abraão, ensinado por Abraão que existe um Deus no céu, a quem nós devemos obedecer, a quem nós devemos adorar, a quem nós temos que servir, a quem nós temos que ter relacionamento. Porque o grande problema é que nós estamos sendo ensinados pela tecnologia a nos afastar um dos outros. A comunhão está sendo feita da pior maneira possível. Quanto mais distante, melhor. Quanto mais sozinho, melhor. E esses homens, o prazer deles era ouvir a voz de Deus. Gênesis 24, de 1 a 7. E era Abraão já velho e adiantado em idade,
E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. Vou repetir a frase na conotação correta. Farei, pois, tomar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Deus aparece a Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E assim Abraão foi. Agora, Abraão estava lutando para que Isaque não voltasse para a terra, para Ur dos caldeus. Por que Abraão não queria que o filho deles voltasse? Para o filho não se contaminar. Ali naquele ambiente onde Abraão fez aquela nova sociedade, que veio só de Abraão e Sara, nasceu um grupo de pessoas que adoravam, serviam, temiam e obedeciam ao Deus único, Senhor e Criador dos céus e da terra. E a este temia e a este obedecia. Se o filho dele voltasse, ele ia se misturar com as coisas do mundo. E Deus não quer que a gente volte. Muitos de nós estamos dentro da igreja olhando para trás, igual os israelitas no meio do deserto, olhando para o Egito. Era melhor assim. Ah, se eu pudesse isso. Irmão, se você for estudar essa história, você observa que toda intervenção humana contrária à vontade de Deus trouxe prejuízo. E Abraão queria guardar o filho dele, o filho santo. O filho santo, o filho amado, querido. Era isso que Abraão, como sacerdote da casa dele, queria guardar o filho de se contaminar com as coisas do mundo. Nós, como pais, e eu estou falando para homens e mulheres aqui, estamos preocupados com a santidade dos nossos filhos. Quando os nossos filhos resolvem fazer coisas do mundo, para nós é a mesma coisa que não tivesse sendo feito nada. Muitos de nós estamos preocupados apenas que ninguém saiba, mas a gente tem que entender que o nosso Deus tudo vê. A gente tem que preocupar em saber se aquele corpo, que é templo do Espírito Santo, está sendo preservado longe do pecado. Mas Abraão já deu esse exemplo, que ele está preocupado. Olhe, Abraão está prestes a morrer. Mesmo que eu morra, se a mulher não quiser vir para cá, meu filho não vai para lá. Continua na leitura. Versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Versículo 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor. Irmãos, Abraão não se importava com os bens materiais que ele acumulou com o tempo. Ele se preocupava com o futuro do seu filho. E mandou um grande dote, para que quando a mulher fosse escolhida, conforme a descrição, o desejo dele, que não se poupasse dinheiro para comprar o dote daquela esposa. Deus, semelhante a Abraão, deu o que mais precioso ele tinha para comprar a noiva, que é a igreja.
E nós vemos isso aqui, o caráter de Abraão, o amor de Abraão pelo filho, o Filho Santo, né? Se cumprindo na vida de Jesus. E observamos a nossa vida como pai, como gestor de um ser vivo que Deus nos deu a honra de gerar. Se nós estamos investindo todo o nosso dinheiro na criação de nossos filhos, ou se mais importante para nós é o nosso prazer pessoal, porque os casais modernos, eles têm que fazer turismo, sim, eles têm que usar a roupa da moda, sim, pouco importa os filhos, o que importa é o meu prazer. Muitos de nós, né, nessa nova realidade social, casa para ter prazer e não para servir um ao outro. Como nós estamos afastados do perfil, né, dos patriarcas, dos heróis da fé, dos homens que são chamados por Deus como aquele que me representa na terra. Abraão dispôs de tudo que tinha para comprar a esposa de Isaac. Porque naquele tempo era costume se fazer assim. O bom pai investe tudo que tem pelo futuro de seu filho. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíram para atirar água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Condições para ser filha, para ser esposa do filho da promessa. Virgem, donzela, disposta a não dar só água a uma pessoa estranha, mas a todos os camelos dessa pessoa. Irmão, camelo bebe água. Não pense você que a coisa foi fácil. Ela não recebeu um salário para fazer aquilo. Ela não tinha uma promessa de fazer aquilo como um trabalho pago. Não. Ela tinha um caráter, uma natureza de benignidade, disposição para fazer o bem. As mulheres de hoje, misericórdia, foram envolvidas no trabalho extra, fora de casa, e acha que tudo que faz para o marido é um sacrifício, é escravidão. Sabe o que é isso? O feminismo entrou. Onde era cristianismo, sai daqui cristianismo. E deixa o feminismo gerar a minha consciência e as minhas iniciativas. Essa mulher, Rebeca, nem casada era, mas já tinha disposição de fazer o bem, independente se isso ia lhe trazer benefício ou não. 10 camelos. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, que agora com a idade o metabolismo muda, eu tomo um copo e o segundo é forçado, porque é necessário que a gente beba água. Antigamente, 5 copos para mim era 1, 2, 3, 4, 5 e não ficava saciado. Imagine um camelo no deserto, irmãos. Quanta água essa mulher carregou. E eu ter o corpo guardado, santo, donzela, né? Nunca ter sido usada por nenhum homem. Hoje em dia, o sexo hoje se tornou banal. Ninguém se lembra mais que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e tem que ser selado, e que nós temos que ter relações apenas após o casamento. E antigamente se rompeu isso com os homens viviam por aí igual uns cachorros malucos, e agora as mulheres estão piores.
o inimigo enganou a sociedade. E achamos que o que é pecado é certo e o que é certo é errado. Como nós estamos criando nossos filhos? Quais os conceitos que nós estamos colocando na mente deles? Eles vão ser iguais ao mundo que volta para Ur dos Caldeus? Ou você vai ser como um Abraão que preserva o seu filho separado no arraial dos santos? Pense na forma que você está criando os seus filhos, irmãos. Porque naquele tempo era diferente. E se levantou Rebeca. E para sorte, né? Porque é Deus o arrimo da nossa sorte, do servo de Abraão, aquela mulher era a parente que ele estava procurando para casar com Isaac. Amados irmãos, que sociedade diferente da nossa, né? Que sociedade diferente da nossa. Quanta corrupção está nos afastando de Deus. Será que Deus algum dia vai se apresentar para alguém e dizer assim: eu sou o Deus de Henrique? Será que eu sou digno disso? A quem nós queremos agradar, a Deus ou aos homens? A quem nós queremos ser notórios ou queremos ser exemplo? Moisés viu a sarça ardente e ouviu a voz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem dera ele possa dizer isso de todos os membros da igreja. Amém? Então, versículo 26. Inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Ele não ficou batendo de porta em porta procurando Rebeca. Deus gerou um encontro. E Deus já estava preparando Rebeca desde pequena a ser benevolente, caridosa, esforçada para ter a honra de ter atitude surpreendente diante daquele desafio de dar água para 10 camelos. Gênesis 25, Isaac gera Jacó. Lá na frente, depois de Isaac passar um período na terra, dando glória a Deus nas suas atitudes, e a história prova isso. Quando Isaac encontra Rebeca, estava na faixa de 40 anos de idade, ele descobre que Rebeca, ela era estéril. E a Bíblia diz que Isaac orou com instância para que Rebeca gerasse um filho. E a Bíblia diz que 20 anos depois, ou seja, 20 anos orando. Irmãos, existe uma realidade hoje em dia, preguiça espiritual. A gente para de orar quando a coisa não acontece imediatamente. A gente desiste das almas que estão perdidas. Achamos que não tem mais jeito. As causas que são de Deus, ainda entregam assim: Deus sabe de tudo. Se eu orar vai acontecer, se eu não vou orar, querendo Deus, vai acontecer do mesmo jeito. Mas oração é tempo, irmão, de comunhão com Deus. Quem aprende a orar e é visitado pelo Senhor, não ora mais pela necessidade do que está querendo. Ora porque Deus se apresenta e se revela e se manifesta. Gente, quantas experiências espirituais eu tive em momentos de oração. Meu carro quebrou uma vez e eu não tinha dinheiro para consertar. Foi muito vergonhoso aquela situação, porque eu vinha de um período de abastança e de repente nem consertar o carro eu tinha dinheiro. E naquele dia eu fiquei em casa revoltado. Tinha culto, minha esposa foi e eu disse: não vou para o culto não, vou ficar em casa. E Stephanie ficou comigo, criança. E eu botei a televisão para passar algo que Stephanie podia assistir, porque normalmente era um filme de guerra, era um filme de luta, era matança, era um negócio bravo. Mas Stephanie estava do meu lado
E eu botei um documentário de um atleta que ficou preso 4 horas debaixo de uma pedra. E quando tiraram a pedra, ele teve que ter as pernas amputadas. E aquele homem que poderia morrer com a contaminação das toxinas das pernas pressionadas, tomando o coração dele, não morreu. Perdeu as pernas. Mas como atleta era, atleta continuou. E ele virou campeão mundial de corrida de cadeira de roda. E Deus olhou para a minha cara e disse assim: e você está aí chorando porque o carro quebrou? E você está negando ir me adorar porque seu carro quebrou? E ali eu chorei muito, envergonhado, e fui orar. E na hora que eu orei, a presença do Senhor foi poderosa no meu quarto. E eu levantei a mão e eu senti alguém pegando na minha mão. E ali eu fiquei confortado, eufórico, e fui dormir crente que a solução viria. Sonhei dirigindo o carro. Acordei e eu não tinha dinheiro e eu fui pedir as peças nas vendedoras de peças. Disse: não, tive um sonho, Deus vai abrir a porta. Aí saí a pé, que eu não tinha nem dinheiro de transporte, até o lugar onde vendia a peça, e fui pedir as peças. E de repente achei uma pessoa que me deu as peças e mandou que eu fosse para casa. Eu disse: agora eu preciso achar um mecânico. Quem será? Quando eu chego em casa, está meu pai com as peças nas mãos que ele comprou, e meu pai é mecânico. E meu pai estava brigado comigo, porque quando eu virei crente, eu traí a religião dele. Eu soube que seu carro estava quebrado, e eu vim consertar. E ali Deus mandou uma ex-feiticeira lá em casa, e a feiticeira começou a falar de Jesus para ele e botar louvor alto, e ele passou a manhã ali sendo ministrada por uma pessoa que era da mesma religião dele. E o carro funcionou, e assim como eu sonhei, o carro estava rodando. E eu perguntei: quanto eu lhe devo, meu pai? Ele disse: você não me deve nada. Irmãos, orar é maravilhoso. O problema é que muitos de nós estamos nos distanciando de Deus com preguiça espiritual. Temos que parar com isso, irmãos. Isaac gera Jacó, e o filho da promessa gera 2 filhos, Esaú e Jacó. Isso está lá no Gênesis 25, né? A Bíblia diz que Jacó, ele foi criado nas tendas, porque ele não gostava de caçar, ele não gostava das coisas do mato, né? Das coisas vamos dizer assim, brutas de homem. Ele preferia ficar na cozinha, preferia ficar com a mãe. E que assim como ele preferia ficar com a mãe dele amava mais ele do que Esaú. E o pai dele amava mais Esaú do que Jacó. E eles viveram nesse ambiente. E quando Jacó estava morrendo e tinha que dar a bênção da primogenitura, Saul, alô, facilita. Antes de chegar o tempo da morte de Jacó, da morte de Isaac, Jacó, ele preparou um guisado, esperou o irmão dele voltar cansado das caças, né? De estar caçando, das caçadas. E o filho dele, o irmão dele, cansado, precisando comer, quando viu o ensopado pronto, desejou ensopado, Jacó fez um conchavo com ele. Você tem direito à primogenitura, e eu não tenho. Vamos fazer o seguinte: eu lhe dou o cozido, se você me der o direito à primogenitura. Que coisa séria. Esaú não sabia o que estava fazendo. E como nós quebramos isso, a nossa aliança com Jesus Cristo,
A maioria de nós somos ludibriados por Satanás para esquecer a importância da aliança. E o desejo, a necessidade da carne, ela vai se tornar mais importante do que a condição de ter a bênção da primogenitura. E ali, por causa de um cozido, Esaú perdeu a bênção da primogenitura para Jacó. Como o negócio já tinha sido feito entre eles, se consolidou. A mãe, quando viu o pai mandar Esaú caçar o animal, a mãe preparou o animal do jeito que Isaac mais gostava, fantasiou o filho e mandou o filho receber a bênção no lugar, o mais novo receber a bênção no lugar do mais velho. E aconteceu desta forma. E o mais velho ameaçou o mais novo de morte pela traição. E o mais novo teve que ir para lugares distantes para não ser morto pelo filho. O espírito de Caim, irmãos, de matar o irmão por inveja, mesmo sendo enganado. Amados, o fim dessa história é que Jacó, ele rala muito na mão de Labão para comprar as esposas, para vencer vento, frio, sol, calor, animais querendo roubar e comer o gado que ele estava tomando conta. E um belo dia Deus se manifesta para Jacó e diz: volta para a casa dos teus pais, pega todo o teu rebanho, tudo que você tem por direito, pega suas esposas e seus escravos e volta. E Jacó volta. E no meio dessa volta, Jacó teme ser morto por Esaú. E Jacó, sabiamente, começa a colocar os bens todos que ele angariou nessa peleja de mais de 20 anos. Ele coloca os bens à frente, o gado, os escravos, e ele coloca os servos tomando conta daquela porção, e com o seguinte discurso: assim que chegar o meu irmão, você diz para ele que tudo aquilo é meu, mas que eu estou dando para ele, para que se aplaque a ira dele que ele vem contra mim. Jacó aprendeu com a peleja do tempo que as coisas materiais não podem serem mais importantes do que a bênção da primogenitura. Tudo aquilo que estava acontecendo era Deus mostrando para Jacó que ele precisava deixar de ser uma pessoa normal para ser uma pessoa espiritual. Ele precisava aprender com Abraão, que entregou o filho da promessa por sacrifício, para entender que mais importante é obedecer a Deus do que ter posse das coisas na terra. E quando todos os bens e todos os pertences de Jacó estavam indo em direção a Esaú, Jacó se retira para orar. E nessa oração, a gente observa, a gente vai ver lá no livro de Gênesis, capítulo 32, que Jacó tem um encontro com um anjo. Versículo 22 diz assim, Gênesis 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite e tornou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los façar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Aquela luta não era para demonstrar ser mais forte do que o outro. Aquela luta
era uma luta espiritual, onde a manifestação física, uma teofania de Deus, estava lutando com um homem que ele podia derrotar com o sopro da sua boca. Mas meditando no caráter, no forjar o caráter de Jacó, Deus estava poupando a vida de Jacó para ver até onde ele ia e como ele ia externar a vontade do seu coração. E a vontade do coração de Jacó era receber não a bênção que ele roubou do seu irmão Esaú, mas uma bênção que o levasse para a eternidade. Era um nome que pudesse ser usado como um referencial de fé, quando Deus aparecesse e dissesse assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou de Isaac, e olha, eu também sou o Deus de Jacó. Nós estamos lutando por coisas perecíveis na maioria do nosso tempo na terra, e precisamos aprender a lutar por coisas inabaláveis, coisas eternas. Nós precisamos guardar a nossa relação com Deus e dar importância. Demorou para Jacó ter o nome dele trocado, mas nessa guerra, nessa batalha, Jacó teve o nome trocado. E a Bíblia diz assim, e disse: deixa-me ir, versículo 27, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Durante a luta de Jacó com Labão, ele não usou de métodos escusos, de mentiras, nem ousou descumprir as regras que ele aprendeu com Abraão. Ele tinha errado uma vez e resolveu não errar mais. Deus quer que a gente se conserte e pare de errar. Pare de ser a velha criatura, pare de ser Jacó para ser Israel. Porque esse é o objetivo de nós, usar o nosso nome como referencial. A Bíblia diz no Novo Testamento que os filhos dos sacerdotes foram expulsar os demônios e foram envergonhados diante dos demônios. E os demônios disseram para eles assim: eu conheço a Paulo e a Jesus a quem Paulo prega. É isso que Deus tem que fazer, que nós sejamos representantes fiéis de Jesus Cristo, para que nós sejamos autoridade espiritual, não só pela comunidade, mas pelas hortes e potestades nos céus. Precisamos alcançar lugares altos. Precisamos deixar de ser pequenos em nossos objetivos e ficar pensando só em carro, casa, em casar, em ter um bom emprego. Nós precisamos ser lembrados por Deus, como Ele lembra de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mudar o nosso referencial para Deus. Deus tem que olhar para nós e ver em nós Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Senhor, eis aí a tua igreja. Eis aí, Senhor, os Abrão para serem transformados em Abraão. Eis aí, Senhor, os Jacós para serem transformados em Israel. Eis aí aqueles que já se tornaram Isaques, filhos da promessa, e que não precisam mais trocar o nome, porque já tem a integridade necessária para honrar o seu nome em todas as situações. Senhor, olha para as nossas vidas. Não se esqueça de nós. Que a obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor continue. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a pelejar da forma correta, com integridade, com santidade, com amor ao Senhor, com apego às coisas espirituais. Que a gente, Senhor, deixe de ser rasteiro, aleluia, enganadores. Que a gente expulse em nossas vidas o espírito de Caim, da inveja, do ciúme, o espírito de Judas, o espírito daquele que serve só pensando em coisas materiais, mas que a gente olhe para Jesus como a porta do redil das ovelhas, como aquele que leva para o céu, como aquele que envia o Espírito Santo para santificar e nos muda a natureza. E que nós façamos parte dos seus planos em nossas vidas, e não sejamos mais empecilhos para que os seus planos sejam cumpridos em nós.
Pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Henrique pela palavra, porque o Senhor usou verdadeiramente. Como diz nosso pastor Jurandir, é trigo puro, né? É pão sem contaminação. Glória a Deus pelo nosso irmão, que Deus continue abençoando. Mas chegou o momento, meus irmãos, de adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Aos nossos visitantes, não fiquem constrangidos. E eu peço ao meu irmão Raimundo que faça essa oração nesse momento do ofertório. Glórias a Deus. Aleluia. Ó Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, obrigado pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Ó Pai de amor, agora nós queremos prestar um culto a Ti através do dízimo e das ofertas, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, aqueles que irão dizimar e ofertar. Também, Senhor, aqueles que estão desejosos, Senhor, mas estão sem trabalhar. Ó, abre porta de emprego, Senhor, para que também venha dizimar e ofertar com alegria, Senhor. Ó Pai, continua conosco, Senhor, nos usando para louvor, honra e glória do nome santo de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, estamos encerrando nosso culto, mas eu queria dar um aviso aos irmãos. No próximo final de semana, no sábado, dia 26, à noite, 18 horas, e no domingo de manhã, às 9 horas, vai ser o congresso dos homens. Então, toda a igreja está convidada a participar. Então,
sábado, 18 horas, dia 26, e domingo, dia 27, às 9 horas da manhã. Vai ser uma bênção, com fé de Deus. Com a fé de Deus. Nós estamos orando para que Deus visite a todos aqueles que aqui participam. Bem, nós vamos orar agora encerrando, e eu creio que o Senhor falou com cada um de vocês aqui. Vocês chegaram de um jeito e vão sair de outro, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós vamos ler um texto que está em Judas, que é uma oração. Está em Judas, no versículo 24, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos leve em casa debaixo da sua proteção.